Esse inferno começou na mesma noite em que minha mãe morreu. Enquanto o corpo dela esfriava no caixão improvisado na nossa sala, ele veio. Veio com uma garrafa de cachaça numa mão e o peso da maldade na outra. Me ofereceu um gole para espantar a tristeza. Disse que agora eu era a mulher da casa. Eu tinha só 12 anos. Era uma menina assustada, de luto. As mãos dele cheiravam a fumo de corda e a terra do cemitério onde, horas antes, tinha ajudado a cavar a cova da minha mãe. Na época eu não entendia, por inocência ou talvez medo de acreditar que isso era real. Mas hoje sei. Sim, a primeira vez que ele me abusou foi no dia da morte da minha mãe, como se tivesse esperado todo esse tempo para saciar sua vontade. Quando acordei na manhã seguinte, tinha sangue no meu lençol e uma dor que nem sabia explicar. Naquele dia, o mesmo em que enterramos minha mãe, eu enterrei também a menina que fui. As paredes daquela casa velha de madeira presenciaram meu grito abafado pelo medo, mas ninguém mais ouviu. Ninguém quis ouvir. Alguns segredos pesam tanto que curvam nossas costas muito antes da velhice chegar. Me chamo Iracema Galvão, hoje com 79 anos, e essa é a primeira vez que conto essa história inteira para alguém que não seja da família. Tô aqui na varanda da minha casa em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Daqui consigo ver as águas do velho Chico passando, levando embora o que não serve mais, mas deixando o barro bom na margem. Meus cabelos já estão todos brancos, com uns fios acobreados que teimam em me lembrar da cor que tinham quando eu era jovem. As rugas no meu rosto são como um mapa dos lugares que passei, das lágrimas que derramei e dos sorrisos que consegui dar, apesar de tudo. As mãos trêmulas denunciam a idade, mas ainda são fortes o suficiente para tecer o crochê que faço enquanto observo o rio passando lá embaixo. Enquanto me preparo para contar o que nunca disse em voz alta, me diga nos comentários de onde você está me ouvindo. Saber que tenho ouvidos atentos em tantos lugares diferentes me dá a coragem que preciso para continuar. Não estou contando isso para me aliviar. Esse peso já aprendi a carregar. Estou contando porque existem mulheres, meninas, que ainda hoje estão presas nos seus próprios silêncios, achando que não tem saída. Para elas que conto essa história, para que saibam que é possível sobreviver, mesmo quando parece impossível. Era 1958, num tempo em que o sertão da Bahia sofria com uma seca tão braba que as pessoas diziam que o céu tinha se esquecido da gente. Nossa família era de pequenos agricultores, desses que plantam um pouco de tudo, mas naquele ano a terra estava tão seca que nem o mandacaru dava flor. A gente sobrevivia porque minha mãe Josefa era parteira e conhecia os segredos das plantas. Era uma mulher forte, dessas que a vida no sertão cria. Não tinha barriga cheia que não fosse graças à coragem dela de entrar em qualquer casa, a qualquer hora, para trazer criança ao mundo ou curar doença com seus chás e benzimentos. As pessoas respeitavam minha mãe, mas alguns homens a temiam, principalmente Jeremias, meu padrasto. Ele era um comerciante que apareceu na região vendendo de tudo um pouco, desde tecidos até remédios, que dizia vir da capital. Depois que meu pai morreu de febre amarela, ele se aproximou da nossa família, primeiro oferecendo ajuda, depois pedindo a mão de minha mãe em casamento. Ela aceitou mais pela segurança dos filhos do que por amor. Isso percebi anos depois. Na nossa casa éramos eu, Iracema, com 12 anos na época, meu irmão Toninho, de 8 anos, e a pequena Celina, que tinha apenas 4 aninhos. Todos precisando de um protetor que infelizmente se tornaria nosso algoz. Desde os primeiros dias notei como o olhar dele mudava quando minha mãe não estava por perto. Enquanto ela saía para atender algum parto ou doente, ele ficava. E seus olhos me seguiam pela casa como uma onça vigiando uma presa. Essa menina já está com um corpo de mulher feita. Ele falava para os conhecidos quando me viam na feira, como se tivesse orgulho disso. Eu baixava a cabeça, sem entender direito o que aquilo significava, mas sentindo que havia algo de errado. Minha mãe
Quando ouvia esses comentários, franzia a testa e mudava de assunto, talvez já desconfiando de algo que eu ainda não compreendia. A doença chegou de repente, como se tivesse sido soprada pelo vento seco do sertão. Começou com uma tosse que não passava. Minha mãe, acostumada a cuidar dos outros, demorou a aceitar que precisava de cuidados. É só uma gripe brava, dizia ela, mesmo quando a febre começou a subir. Mas quando vi o sangue no lenço que ela usou para cobrir a boca num acesso de tosse, soube que era algo mais grave. O doutor da cidade só veio quando já era tarde demais. Tuberculose avançada, disse ele, balançando a cabeça com aquela expressão que os médicos têm quando sabem que não há mais o que fazer. Nunca vou esquecer daquela noite. A lamparina fraca iluminava o quarto pequeno onde minha mãe, já sem forças, respirava com dificuldade. Eu segurava sua mão quente de febre, enquanto Toninho e Celina dormiam no outro cômodo, alheios à gravidade da situação. Cuide dos pequenos, ela disse num fio de voz, apertando minha mão com a pouca força que lhe restava. Tome cuidado com... Ela não conseguiu terminar. Seus olhos se fixaram num ponto além de mim, e então ela se foi. Fiquei ali, segurando a mão que já esfriava, sem conseguir gritar, sem conseguir chorar. Os vizinhos ajudaram com o velório, como é costume no interior. Arrumaram o corpo, trouxeram velas, prepararam café forte para a noite longa de vigília. Jeremias parecia arrasado, recebendo os pêsames com lágrimas nos olhos, que agora sei que eram tão falsas quanto as promessas que fez a minha mãe. Era uma mulher e tanto, dizia ele para as pessoas que chegavam, enquanto eu, sentada num canto, observava tudo com um vazio no peito. Toninho ficou ao meu lado a maior parte do tempo, silencioso, enquanto Celina, pequena demais para entender, perguntava quando a mamãe ia acordar. À medida que a noite avançava, os vizinhos foram se retirando, prometendo voltar pela manhã para o enterro. Logo, só restamos nós, os 3 filhos órfãos e aquele homem que agora tinha total poder sobre nossas vidas. Coloquei os pequenos para dormir, Celina ainda chorando baixinho, chamando pela mãe. Quando voltei para a sala onde o corpo estava, encontrei Jeremias sentado à mesa, uma garrafa de cachaça já pela metade à sua frente. Vem cá, menina, ele disse, e alguma coisa na maneira como falou me fez querer correr. Mas para onde? Toma um gole, ofereceu estendendo o copo. Ajuda a engolir a dor. Nunca tinha provado bebida na vida, mas naquela noite, com o corpo da minha mãe ali mesmo, a dor tão grande que parecia que ia me engolir por dentro, aceitei. A cachaça desceu queimando, me fazendo tossir. Ele riu, me deu outro gole e mais outro. Logo minha cabeça começou a girar, as coisas ficaram embaçadas. Senti sua mão no meu ombro, pesada, me conduzindo para longe da sala. Vou te ajudar a deitar, disse, mas não me levou para o quartinho que eu dividia com Celina. Em vez disso, me levou para o quarto dele. O que aconteceu depois ficou enterrado no lugar mais escuro da minha memória por muito tempo. Só lembro de flashes, suas mãos ásperas tapando minha boca para abafar meus gritos, o peso dele sobre mim, a dor aguda entre minhas pernas, o cheiro de cachaça e fumo misturado com suor. E aquelas palavras sussurradas no meu ouvido. Agora você é a mulher da casa. Não sei quanto tempo durou aquele pesadelo. Em algum momento, a escuridão me engoliu por completo. Quando acordei na manhã seguinte, estava de volta ao meu quarto, deitada ao lado de Celina, que dormia tranquila, alheia ao horror que tinha acontecido a poucos metros dali. Por um segundo, pensei que tinha sido um pesadelo terrível. Então, senti a dor. Vi as marcas roxas nos meus braços onde ele tinha me segurado com força. E o pior, o sangue no lençol. Naquele momento, algo dentro de mim se fechou. Um portão de ferro desceu sobre o que eu sentia, trancando tudo. Levantei com cuidado para não acordar minha irmãzinha, troquei de roupa, escondi o lençol manchado.
lavei o rosto na bacia de água que ficava no canto do quarto e olhei para o espelho pequeno pendurado na parede. O rosto que me olhava de volta não era mais de uma menina. Os olhos tinham envelhecido décadas numa única noite. Era o dia do enterro da minha mãe e eu tinha que ser forte pelos pequenos. Tinha que preparar café, arrumar Toninho e Celina, receber as pessoas que voltariam para acompanhar o corpo até o cemitério. E tudo isso fiz como se estivesse fora do meu próprio corpo, como se assistisse a uma outra pessoa realizando aquelas tarefas. "Você está sendo forte, menina", diziam os vizinhos, interpretando meu silêncio como dignidade na dor. Mal sabiam eles que por dentro eu tinha me quebrado em tantos pedaços que achei que nunca mais conseguiria me juntar. No cemitério, segurando as mãos dos meus irmãos, vendo o caixão simples descer à terra, algo dentro de mim mudou para sempre. Enquanto todos rezavam, fiz uma promessa silenciosa. "Mãe, vou cuidar dos pequenos, vou proteger eles, custe o que custar." Jeremias estava ao meu lado, a mão pesada no meu ombro, fingindo ser o padrasto abalado pela morte da esposa. Olhei para o céu, sem nuvens, implacavelmente azul, e soube que estava sozinha naquela luta. Ninguém viria nos salvar. Se houvesse salvação, teria que vir de mim mesma. Voltamos para casa depois do enterro, para uma casa que não era mais a mesma sem minha mãe. Os vizinhos tinham deixado comida, como é costume, mas logo estávamos sozinhos de novo. Eu, Toninho, Celina e aquele homem que se tornaria nosso carrasco nos anos que se seguiriam. Naquela noite, tranquei a porta do quarto onde dormíamos eu e as crianças, empurrando a cômoda na frente. Ele bateu, chamou, ameaçou, mas eu não abri. Foi a primeira de muitas noites em que usaria qualquer artifício para mantê-lo longe. Aquela noite em que minha mãe morreu foi só o começo de um horror que duraria anos, mas também foi a noite em que descobri que dentro de mim existia uma força que nem eu mesma conhecia. Uma força nascida do desespero, do amor pelos meus irmãos, da promessa que fiz à minha mãe. Naquela noite, a menina Iracema morreu, junto com suas brincadeiras e sonhos infantis. Em seu lugar, nasceu uma guerreira disfarçada de menina que aprenderia a sobreviver num mundo onde as paredes têm ouvidos, mas faltam bocas para denunciar os horrores que acontecem dentro das casas. Aprendi da maneira mais dura que o mundo não é um lugar seguro para uma menina. Que às vezes os monstros têm nosso próprio sangue ou dormem sob o mesmo teto. E que o silêncio pode ser uma arma quando usado direito. Fiquei em silêncio por tanto tempo que quase esqueci como era ter voz. Mas mantive os olhos abertos, vigilantes, esperando o momento certo, porque até o rio mais manso, quando represado por muito tempo, um dia encontra uma fresta na barragem. E quando isso acontece, nem Deus segura a força da água. Mas espera lá, antes de ir direto para o final, tenho que contar mais sobre aquela noite terrível e o que veio depois. Porque esse foi só o começo do meu inferno. Aquela primeira vez ficou marcada em mim como ferro quente, o cheiro de vela derretida impregnado na casa, misturado com o café forte que os vizinhos tinham preparado para o velório. A fumaça das velas dançava no ar, formando sombras nas paredes de taipa que pareciam se mover como fantasmas. O corpo da minha mãe ali, coberto com o melhor lençol que a gente tinha, bordado pela própria Josefa quando ainda era moça. E ele, Jeremias, me oferecendo o copo de cachaça com aquele sorriso que só agora, tantos anos depois, consigo ver o quanto tinha de maldade. A cachaça tinha um gosto amargo que queimava a garganta. O primeiro gole me fez tossir, mas ele insistiu. Toma mais um pouco, ajuda a dormir. E eu bebi, querendo mesmo era que o mundo acabasse, que a dor da perda da minha mãe sumisse por um instante que fosse. Logo minha cabeça começou a rodar, as coisas ficaram embaçadas, e eu me lembro dele me levantando do banco, passando o braço em volta da minha cintura. Vem, vou te ajudar a deitar. Mas não me levou para o quarto das crianças. Me levou para o quarto dele e da minha mãe,
onde o cheiro dela ainda estava nos lençóis. Quando percebi o que estava acontecendo, já era tarde. Suas mãos calejadas tamparam minha boca com tanta força que achei que ia desmaiar. O peso dele sobre mim era como uma laje de pedra, me esmagando. E a dor... Meu Deus, a dor era como se estivesse sendo rasgada por dentro. Gritei contra a palma da mão dele, mas ninguém podia ouvir. As crianças dormiam no outro quarto, exaustas do velório, e os vizinhos já tinham ido embora. No dia seguinte, acordei no meu próprio quarto deitada ao lado de Celina. Não me lembrava como tinha voltado para lá. Será que tinha sonhado? Então senti a dor entre as pernas, uma dor surda, pulsante. Levantei com cuidado para não acordar minha irmãzinha e vi o sangue no lençol. Não era menstruação. Isso eu já conhecia. Era outra coisa. Era a prova do que tinha acontecido. Uma onda de vergonha e confusão me inundou. O que eu tinha feito de errado? Por que aquilo aconteceu comigo? Não conseguia entender. Só sabia que tinha que esconder aquele lençol que ninguém podia saber. Rapidamente o enrolei e escondi embaixo do colchão de palha. Depois lavaria no rio, longe dos olhos de todos. Era o dia do enterro da minha mãe. Tive que ser forte. Tive que fingir que nada tinha acontecido. Dei banho em Celina, ajudei Toninho a se vestir com a melhor roupa que tinha, que mesmo assim já estava remendada nos joelhos. Preparei um mingau ralo de fubá, que era o que tinha na despensa, e dei para as crianças. Quando Jeremias apareceu na cozinha, não consegui olhar nos olhos dele. Senti seu olhar queimando em mim, mas mantive a cabeça baixa, fingindo me ocupar com as panelas. Seja forte hoje, ele disse, como se fosse um padrasto preocupado. As crianças precisam de você. E saiu. Foi se juntar aos homens que tinham vindo buscar o caixão. No cemitério, segurei as mãos dos meus irmãos com força. Toninho chorava baixinho, mas Celina não entendia direito o que estava aqui acontecendo. Cadê a mamãe? Ela perguntava, olhando para o caixão que descia à terra. A mamãe foi para o céu, tá com os anjinhos agora, respondi engolindo o choro. Não podia desabar ali. Tinha que ser forte pelos dois. Quando jogaram a primeira pá de terra sobre o caixão, senti que uma parte de mim estava sendo enterrada também. A menina que eu era, cheia de sonhos, de inocência, morria junto com minha mãe naquela cova rasa, marcada apenas por uma cruz de madeira. Voltamos para casa, e nos dias que se seguiram, um padrão foi se estabelecendo. Durante o dia, Jeremias era o viúvo dedicado cuidando dos enteados órfãos. À noite, quando as crianças dormiam, ele vinha para o meu quarto. Aprendi a não resistir. A dor era menor quando eu não lutava. Mas nunca deixei de sentir nojo, de sentir que aquilo estava errado. Na primeira vez que tentei dizer não, ele me ameaçou. Se você contar para alguém, vou mandar teus irmãos para o orfanato de Juazeiro. Ninguém vai acreditar em você mesmo, uma menina sem mãe, contra a palavra de um homem respeitado. E eu sabia que era verdade. Quem acreditaria em mim? Era a minha palavra contra a dele. E ele tinha amigos na cidade, gente que o respeitava, que o via como um homem bom que tinha adotado 3 órfãos. A casa começou a mudar, a perder a essência da minha mãe. Jeremias moveu nossas camas para um quarto nos fundos, pequeno e sem janela. É melhor assim, as crianças precisam dormir sem barulho. Mas eu sabia que era para me isolar, para ter mais controle. Os pertences da minha mãe, seu pilão de madeira entalhada, o chale que ela usava nas noites de frio, o colar de contas coloridas que tinha ganhado da própria mãe, foram sumindo um a um. Vendi para comprar comida, ele dizia, mas eu duvidava. O dinheiro que entrava nunca chegava às nossas mãos. Passei a esconder o pouco que conseguia. Algumas moedas que recebia quando lavava roupa para as vizinhas, um punhado de feijão que guardava antes de cozinhar, guardando tudo numa lata enterrada no quintal. Na comunidade,
A imagem que Jeremias construiu era impecável. Nos cultos de domingo, chegava com as 3 crianças limpas e arrumadas, me apresentando como a mocinha que já é uma mãezinha para os irmãos. Lamentava publicamente a morte da esposa amada. Josefa era uma santa. Deus a levou cedo demais. E as pessoas acreditavam. As mulheres suspiravam admiradas com o viúvo dedicado. Que bom pai, diziam sem saber o monstro que ele era entre 4 paredes. Mesmo quando eu aparecia com um olho roxo ou marcas nos braços, ele tinha explicações prontas. Essa menina é tão desastrada, caiu da goiabeira de novo. E todos riam, ninguém questionava. Desenvolvi estratégias para sobreviver. Encontrei um caderno velho na escola e comecei a escrever nele tudo o que acontecia. Não com detalhes. Tinha medo que alguém achasse, mas com códigos que só eu entendia. Hoje a noite foi escura. Significava que ele tinha vindo ao meu quarto. O céu estava estrelado. Queria dizer que por algum milagre ele tinha me deixado em paz. Escondi o caderno sob uma tábua solta no chão do quarto. Também passei a dormir com uma faca pequena embaixo do travesseiro. Não sei se teria coragem de usá-la, mas me dava algum conforto. Com Toninho, que já era grande o suficiente para entender que algo estava errado, criei códigos. Se eu dissesse, o dia vai ser quente, significava que ele precisava ficar atento, levar Celina para longe de casa, inventar alguma brincadeira no quintal dos fundos. Se eu trançasse o cabelo, estava tudo bem. Se deixasse solto, havia perigo. Nunca contei para ele o que realmente acontecia. Não queria que aquele horror manchasse sua infância também. Mas ele sabia, de alguma forma, que precisávamos nos proteger. Se você está ouvindo isso e consegue sentir o peso desse silêncio, compartilhe essa história. Existem muitas crianças presas em silêncios parecidos, em casas que deveriam ser seguras, precisando que alguém suspeite, que alguém pergunte, que alguém realmente veja. Compartilhe nos seus grupos, com suas amigas, com quem precisa estar atento a esses sinais. Uma palavra no momento certo, um olhar que diz, eu acredito em você, pode salvar uma vida inteira de sofrimento. A escola se tornou meu refúgio. Era o único lugar onde por algumas horas podia esquecer o que acontecia em casa. Ali, eu era apenas Iracema, a aluna aplicada que adorava matemática e sabia recitar de cor os poemas de Castro Alves que a professora ensinava. A sala de aula era pequena e improvisada, com carteiras de madeira gastas pelo tempo e um quadro negro rachado, mas para mim era um palácio de liberdade. Nos livros descobri mundos onde meninas como eu podiam ser heroínas, onde os monstros eram derrotados no final. Agarrei-me aos estudos como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira no meio do oceano. Foi nessa época que conheci Dona Eulália, a nova professora que veio substituir a anterior que tinha se mudado para a capital. Dona Eulália era diferente das outras pessoas do povoado. Tinha estudado em Salvador, usava óculos de armação colorida e falava de um jeito diferente, mais refinado. Desde o primeiro dia, ela prestou atenção em mim. Não só nas minhas notas, que eram boas, mas em mim como pessoa. Começou a notar coisas que os outros ignoravam. Os hematomas que às vezes apareciam nos meus braços, o jeito como eu me encolhia quando algum homem falava mais alto, as redações cada vez mais tristes que eu escrevia. Iracema, está tudo bem em casa? Ela me perguntou um dia depois da aula, quando todos já tinham saído. Senti meu coração disparar, o medo subindo pela garganta como bile. Tá tudo bem, professora, respondi automaticamente, o mesmo que respondia a todos. Mas ela não aceitou essa resposta. Sentou-se ao meu lado, não na cadeira da professora, mas num banco de aluno, como se fôssemos iguais. Sabe, quando eu tinha mais ou menos a sua idade, também vivi numa casa onde as coisas não estavam bem, ela disse, olhando não diretamente para mim, mas para o quadro negro, como se contasse uma história qualquer. Demorei muito tempo para entender que não era minha culpa, que eu merecia ajuda. Algo naquelas palavras me atingiu fundo,
como se ela tivesse aberto uma porta que eu mantinha trancada a 7 chaves. Mas o medo era maior. Preciso ir, as crianças estão me esperando, disse, levantando depressa. Ela não insistiu naquele dia, mas plantou uma semente. Alguém tinha visto através das minhas paredes. Alguém suspeitava. Isso era ao mesmo tempo aterrorizante e, de alguma forma estranha, reconfortante. Uns dias depois dessa conversa, tentei pedir ajuda à dona Neuza, nossa vizinha mais próxima. Era uma mulher simples, mas de bom coração, que às vezes me dava um pedaço de bolo ou um pouco de doce de goiaba para as crianças. Enquanto lavava roupa no tanque do quintal dela, criei coragem. Dona Neuza, a senhora acha certo um pai entrar no quarto da filha de noite? Perguntei, tentando parecer casual. Ela parou de torcer o lençol que estava nas mãos, me olhou espantada. Que conversa é essa, menina? Não fale assim do seu padrasto que está se sacrificando por vocês. Depois da sua mãe morrer, se não fosse por ele, vocês estariam passando fome ou separados por aí. Tenha mais respeito. E continuou a torcer o lençol com força, como se quisesse espremer também aquela conversa incômoda. Voltei para casa naquele dia, sentindo o peso do mundo nas costas. Se nem Dona Neuza, que era boa comigo, acreditava, quem acreditaria? A sensação de estar presa numa armadilha sem saída era sufocante. Naquela noite, depois que Toninho e Celina dormiram, depois que Jeremias fez o que sempre fazia e voltou para o quarto dele, peguei a faquinha que guardava embaixo do travesseiro. Saí para o quintal, olhando para o céu estrelado do sertão. Seria tão fácil acabar com tudo aquilo. Um corte nos pulsos e em poucos minutos estaria livre. Encostei a lâmina na pele, sentindo seu frio cortante. Mas então pensei, e Toninho? E Celina? O que seria deles sem mim? Se eu morresse, ficariam completamente à mercê de Jeremias. E quanto tempo levaria até que ele começasse a fazer com Celina o que fazia comigo? Cuide dos pequenos, tinha sido as últimas palavras da minha mãe. Não podia falhar com ela, não agora. Guardei a faca de volta no bolso da camisola e voltei para o quarto, as lágrimas secando no rosto. Não tinha o direito de desistir. Não ainda. Foi mais ou menos nessa época que ouvi Dona Eulália comentar com outra professora que estava precisando de alguém para ajudar nos trabalhos domésticos. Uma menina responsável que possa ficar lá em casa. Em troca, ofereço moradia e ajudo nos estudos. Ela morava em Juazeiro, cidade maior, a uns 30 quilômetros de distância. Ia e voltava todos os dias numa charrete. Aquelas palavras acenderam uma luzinha de esperança no meu peito. E se... Não, seria impossível. Jeremias nunca permitiria. Mas a ideia ficou martelando na minha cabeça. Uma saída, uma possibilidade de fuga. Comecei a observar mais a rotina de Dona Eulália, a prestar atenção nos dias que ela ia para Juazeiro mais cedo, quando voltava mais tarde. Fiz cálculos mentais de quanto tempo levaríamos a pé até lá, se fosse preciso fugir de madrugada. Que estrada pegaríamos? Onde poderíamos parar para descansar? Era um plano maluco, cheio de furos, mas era um plano. E planejar me dava forças para aguentar mais um dia, mais uma noite. Era uma luz fraca no fim do túnel, mas ainda assim, uma luz. Enquanto isso, Jeremias ficava cada vez mais possessivo, mais violento. Não só comigo, mas começava a tratar mal Toninho também, gritando por qualquer coisa, dando tapas quando achava que o menino tinha sido atrevido. Celina era a única que ainda escapava de sua ira, talvez por ser tão pequena, talvez porque seu rostinho redondo lembrasse o da minha mãe. Mas eu notava como, ultimamente, ele começava a olhar para ela de um jeito diferente. O mesmo olhar que tinha para mim antes de tudo começar. Isso me dava pesadelos, me fazia acordar suando frio no meio da noite. Uma tarde, voltando da escola, ouvi sem querer uma conversa entre Jeremias e um conhecido, na venda do seu antenor. A mais velha já está servindo bem,
mas tá ficando abusada, ele dizia, achando que eu não podia escutar. Tô pensando em mandar ela para trabalhar na casa da minha prima em Petrolina. Lá ela aprende a ter respeito. Gelei. Se ele me mandasse embora, quem protegeria as crianças? Teria que agir logo, antes que fosse tarde demais. Naquela mesma tarde, depois da escola, criei coragem e fui falar com Dona Eulália. Professora, soube que a senhora está precisando de uma menina para ajudar na sua casa. Algo no meu jeito de falar, na urgência mal disfarçada na minha voz, deve ter alertado Dona Eulália. Ela me olhou por cima dos óculos, daquele jeito penetrante dela, como se pudesse ler meus pensamentos. É verdade, Iracema. Estou. Você estaria interessada? Assenti, tentando não parecer desesperada. Mas tenho um problema, continuei, baixando a voz. Tenho meus irmãos. Não posso deixar eles. Esperava que ela dissesse que não, que seria impossível levar 3 crianças, que eu teria que escolher entre minha liberdade e meus irmãos. Mas Dona Eulália me surpreendeu mais uma vez. Quantos anos têm mesmo seus irmãos? Perguntou como se estivesse considerando a ideia. Toninho tem 9 agora e Celina 5, respondi, um fio de esperança crescendo no peito. Dona Eulália ficou em silêncio por um momento, como se estivesse fazendo cálculos mentais. Minha casa não é grande, mas tem um quarto nos fundos que está vazio. Talvez, disse ela, mais para si mesma do que para mim. Depois olhou de novo nos meus olhos e havia ali uma determinação que me deu coragem. Iracema, preciso que você seja completamente honesta comigo agora. O que está acontecendo na sua casa? Por que essa urgência em sair de lá? Era a chance que eu tanto esperava, a porta se abrindo. Mas as palavras ficaram presas na garganta. Anos de silêncio forçado, de ameaças, de medo, me paralisaram. Eu comecei, mas não consegui continuar. Em vez de palavras, lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Dona Eulália não insistiu. Em vez disso, segurou minhas mãos entre as suas, com uma gentileza que eu já não lembrava que existia no mundo. Não precisa dizer nada agora, ela falou suavemente. Mas saiba que, se e quando você decidir falar, estarei aqui para ouvir e para ajudar. Naquele momento senti como se um dique tivesse se rompido dentro de mim. Não contei tudo, não naquela tarde, mas disse o suficiente, que não era seguro, que tinha medo, que precisava proteger os pequenos. Vamos encontrar um jeito, prometeu Dona Eulália, apertando minhas mãos nas suas. Me dê alguns dias para organizar tudo. Enquanto isso, seja prudente. Não deixe ninguém perceber nossos planos. Saí da escola naquele dia com algo que não tinha há anos. Esperança. Uma esperança frágil, delicada como asa de borboleta, mas ainda assim, esperança. Não sabia ainda como faríamos, como conseguiríamos escapar de Jeremias, como seria nossa vida longe dali. Só sabia que pela primeira vez, desde que minha mãe morreu, eu não estava mais sozinha nessa luta. Nos dias que se seguiram, notei que Jeremias começou a agir diferente com Celina. Não de uma vez, mas aos poucos, como uma cobra que vai se aproximando devagar da presa. Primeiro foram os presentes. Um laço de fita azul que ele trouxe da feira, um pedaço de rapadura quando voltava da venda. Coisas pequenas que poderiam parecer gestos de carinho de um padrasto. Mas eu conhecia aquele brilho nos olhos dele, aquele mesmo olhar que tinha me dado antes de tudo começar. Vem cá, Celininha, senta aqui no colo do pai, ele dizia, e meu sangue gelava. Passei a nunca deixar minha irmãzinha sozinha com ele. Inventava brincadeiras, tarefas, qualquer coisa para mantê-la por perto. Quando eu precisava ir para a escola, pedia para o Toninho ficar de olho, inventando códigos e sinais entre nós. À noite, dormia com ela grudada em mim, como se meu corpo pudesse formar uma muralha contra o mal. Mas numa quarta-feira à noite, depois de um dia especialmente cansativo,
em que Jeremias tinha bebido mais que o normal, acordei de repente com um pressentimento ruim. Celina não estava ao meu lado na cama. No primeiro instante, pensei que ela tinha ido fazer xixi no penico que ficava no canto do quarto. Mas o penico estava vazio. Olhei para o Toninho, que dormia pesado na outra cama, e o relógio de parede marcava quase meia-noite. Um pavor gelado subiu pela minha espinha. Levantei num pulo e saí do quarto descalça, tentando não fazer barulho. A casa estava escura, iluminada apenas pela luz fraca da lua que entrava pelas frestas das janelas. Primeiro olhei na cozinha. Nada. Depois na sala, também vazia. Restava apenas um lugar, o quarto de Jeremias. A porta estava entreaberta e de dentro vinha o som baixinho da voz dele. Aproximei-me devagar, o coração batendo tão forte que achei que ele poderia ouvir. Pela fresta da porta, vi algo que jamais vou esquecer enquanto viver. Celina sentada na cama dele de camisola, enquanto ele acariciava seus cabelos. "Que menina bonita, igualzinha à sua mãe", ele dizia. "Quer dormir aqui com o pai hoje? Vou te contar uma história bem bonita." Naquele momento, algo dentro de mim explodiu. Uma raiva que eu nem sabia que era capaz de sentir. Abri a porta num tranco e gritei: "Larga ela!" Jeremias se virou assustado. Não esperava ser pego daquele jeito. Celina olhou para mim confusa, sem entender direito o que estava acontecendo. "Vem cá, Celina", chamei, estendendo a mão. Minha irmã, sentindo o perigo na minha voz, pulou da cama e correu para mim. "Vai para o nosso quarto agora", falei, empurrando-a suavemente. "Fica com Toninho e não sai de lá." Quando Celina saiu, ficamos só nós dois no quarto, eu e aquele homem que tinha destruído tudo que era bom na minha vida. A raiva me dava uma coragem que eu nunca tinha sentido antes. "Seu desgraçado", cuspi as palavras. "Não basta o que faz comigo? Agora quer destruir ela também?" Jeremias se levantou, o rosto vermelho de raiva e vergonha por ter sido pego. "Quem você pensa que é para falar assim comigo, sua?" E veio para cima de mim com a mão levantada. Mas dessa vez eu não recuei. Algo tinha se quebrado dentro de mim. Naquela noite soube que não poderia esperar mais um dia sequer. Era sair dali ou morrer tentando. Consegui desviar do tapa e corri para o nosso quarto, trancando a porta por dentro e empurrando a cômoda contra ela, como fazia nas noites piores. Jeremias esmurrou a porta, gritando ameaças, mas por fim se cansou e voltou para o quarto dele, prometendo que amanhã a gente acerta as contas. Passei a noite acordada, vigiando o sono dos meus irmãos, a mente trabalhando a 1000 por hora. O plano que tinha começado a formar com Dona Eulália teria que ser acelerado. Não podíamos mais esperar. Na manhã seguinte, Jeremias saiu cedo, sem falar comigo, apenas lançando um olhar carregado de ameaças. Assim que ele bateu a porta, corri para arrumar nossas coisas. O pouco que tínhamos e que valia a pena levar. Roupas, um retrato antigo da nossa mãe, o caderno onde eu escrevia, a faquinha que mantinha debaixo do travesseiro. Tudo coube num saco de estopa velho. Expliquei para os meus irmãos, da forma mais simples que consegui, que iríamos embora daquela casa. "Não vamos mais morar com o tio Jeremias", disse, tentando manter a voz firme. "Vamos para a cidade grande, morar com a professora. Lá vocês vão poder ir para a escola todo dia, ter amigos novos." Toninho, que já tinha idade suficiente para entender mais do que eu gostaria, apenas assentiu sério. "Ele machucou você de novo?" perguntou, os olhos já mostrando uma dureza que nenhuma criança deveria ter. "Não importa", respondi, desviando o olhar. "O que importa é que vamos embora hoje mesmo." Celina estava animada com a ideia da aventura, inocente demais para compreender o perigo real. Graças a Deus por isso. Naquele mesmo dia, depois da aula, fiquei para trás quando os outros alunos saíram. Dona Eulália percebeu imediatamente que algo estava errado. "O que houve, Iracema?" perguntou, preocupação genuína na voz. "Tem que ser hoje", falei.
as palavras saindo atropeladas. Não posso esperar mais. Ele tentou com a Celina. Não precisei explicar mais. Dona Eulália entendeu na hora o que eu queria dizer. Vi seu rosto empalidecer, depois endurecer numa determinação que me deu força. Onde estão seus irmãos agora? Ela perguntou prática. Deixei com Dona Neuza. Disse que ia ajudar a senhora a carregar uns livros. Dona Eulália pensou rápido. Vamos fazer assim. Volte para casa normalmente com as crianças. Arrume o que precisam levar, mas não deixe ninguém perceber. À meia-noite em ponto estarei esperando com minha charrete no cruzamento do rio. Se seu padrasto perguntar por que estou passando tão tarde, direi que estou indo atender uma emergência em Juazeiro. O plano estava traçado. Voltei para casa como se fosse um dia normal. Preparei a janta, dei banho nas crianças, fingi que estava tudo bem quando Jeremias chegou já meio bêbado. Ele mal olhou para mim, ainda furioso pela noite anterior. Por sorte, logo depois do jantar, caiu no sono, roncando alto na cadeira de balanço da sala. Esperei, contando cada minuto, o coração disparado no peito. Quando o velho relógio da parede marcou 11h30, acordei Toninho e Celina com cuidado, sinalizando para não fazerem barulho. Vestimos as roupas que eu já tinha separado, peguei o saco de estopa com nossas coisas e saímos pela porta dos fundos, pisando nas pontas dos pés. A noite estava clara, a lua cheia, iluminando o caminho como se quisesse nos ajudar na fuga. Caminhamos rápido, mas em silêncio, pelos campos que conhecíamos tão bem. Celina, cansada, logo pediu colo. Carreguei-a nas costas, enquanto Toninho levava o saco com nossas coisas. Chegamos ao cruzamento do rio, faltando 5 minutos para meia-noite. O lugar estava deserto. Apenas o barulho da água correndo e dos grilos cantando. E se Dona Eulália não viesse? E se tivesse mudado de ideia? O medo começou a me corroer por dentro. Mas então ouvimos o som de cascos de cavalo e rodas na estrada de terra. Era ela, pontual como sempre. A charrete parou ao nosso lado, e o rosto de Dona Eulália apareceu, tenso, mas determinado. Entrem depressa, disse ela, ajudando Celina a subir. Estávamos quase todos acomodados quando um grito cortou a noite. Parem aí! Era Jeremias correndo em nossa direção, uma espingarda velha nas mãos. Tinha acordado e descoberto nossa fuga. Vai! Gritei para Dona Eulália. Vai logo! Mas já era tarde. Jeremias alcançou a charrete e agarrou as rédeas do cavalo, fazendo o animal empinar assustado. Aonde pensa que vai com essas crianças? Berrou, apontando a espingarda para Dona Eulália. Isso não é da sua conta, sua professora intrometida. Saltei da charrete tentando distrair sua atenção dos outros. O problema é comigo, falei, assumindo uma coragem que não sabia que tinha. Deixa eles em paz. Jeremias virou a arma para mim, os olhos injetados de ódio e cachaça. Você, sua ingrata, depois de tudo que fiz por vocês. Dei um passo à frente, entre ele e a charrete. Tudo que fez por nós? Repeti, a voz subindo. Você destruiu nossas vidas. Abusou de mim desde a noite que minha mãe morreu. É um monstro, não um pai. As palavras que tinha guardado por tanto tempo finalmente saíam, como uma represa que se rompe depois de muita pressão. Foi nesse momento que percebi que não estávamos mais sozinhos. Luzes se acendiam nas casas próximas, pessoas saíam às portas e janelas, atraídas pelos gritos. Vizinhos que tantas vezes tinham fingido não ouvir meus choros à noite, agora eram forçados a presenciar tudo às claras. Socorro! Gritei com toda a força dos meus pulmões. Ele vai nos matar! Socorro! Jeremias tentou me calar com um tapa, mas desviei. A espingarda caiu no chão e, num movimento de puro instinto, consegui chutá-la para longe. Sei que é difícil acreditar que uma menina de 14 anos teve coragem de enfrentar um homem adulto quando tantos adultos se calaram. Se você acredita na minha força naquele momento,
mostre isso com uma curtida. Duvido que consigamos chegar a 1000 curtidas, embora eu saiba que milhares de mulheres já viveram algo parecido. Naquele momento, com os vizinhos já se aproximando, com Dona Eulália protegendo meus irmãos na charrete, uma força ancestral pareceu despertar em mim. Era como se minha mãe estivesse ali, me dando coragem. "Esse homem abusou de mim!" gritei apontando para Jeremias, que agora tentava parecer sóbrio e racional diante da pequena multidão que se formava. "Desde a noite que minha mãe morreu, durante 2 anos, e agora quer fazer o mesmo com minha irmã." Um silêncio pesado caiu sobre todos. Jeremias tentou se defender. "Essa menina tá louca, inventando histórias. Eu que sustentei esses ingratos, que dei teto e comida." Mas havia algo na minha voz, na minha postura, no desespero dos meus olhos, que fazia as pessoas duvidarem dele pela primeira vez. "Perguntem pro Toninho!" gritei. "Perguntem para ele por que a gente trancava a porta do quarto à noite. Por que eu dormia com uma faca debaixo do travesseiro?" As reações foram divididas como eu já esperava. Alguns vizinhos, principalmente os homens mais velhos, balançavam a cabeça em descrença. "Isso é conversa para se ter na frente de todo mundo?" resmungou seu antenor, dono da venda. Mas outros, principalmente as mulheres, me olhavam de um jeito diferente. Vi Dona Neuza levar a mão à boca, os olhos cheios de lágrimas. "Meu Deus do céu!" ela murmurou. "As marcas, os olhos tristes. Como não percebi?" Foi quando Dona Eulália desceu da charrete e veio ficar ao meu lado. Ela era respeitada na comunidade, uma professora formada, de família conhecida em Juazeiro. Sua voz calma, mas firme, cortou o burburinho que crescia. "Eu acredito nesta menina", declarou. "E vocês também deveriam. Olhem bem para ela, para o estado em que está. Uma criança não inventa esse tipo de horror. E não é a primeira vez que ouço histórias assim. Só é a primeira vez que alguém tem coragem de falar em voz alta." Jeremias, vendo que estava perdendo o controle da situação, partiu para cima de mim novamente, mas dessa vez os vizinhos intervieram segurando-o. Alguém tinha ido chamar o delegado, que chegou pouco depois, ainda abotoando a camisa do uniforme, incomodado por ter sido acordado àquela hora. "O que é que está acontecendo aqui?" perguntou, olhando a aglomeração com irritação. Dona Eulália assumiu a palavra, explicando a situação da forma mais clara e direta possível. O delegado, um homem de meia idade chamado Osvaldo, parecia extremamente desconfortável com o assunto. "Isso são acusações muito sérias, dona professora", disse coçando a cabeça. Palavra contra palavra. E o Jeremias é um homem trabalhador, conhecido de todos. Mas Dona Eulália não recuou. "Delegado Osvaldo, se o senhor não tomar uma providência agora, amanhã cedo estarei no Fórum de Juazeiro falando pessoalmente com o juiz, que por acaso é meu primo." "O senhor quer mesmo que esse caso chegue ao conhecimento dele?" A menção do juiz de Juazeiro fez o delegado mudar de postura rapidamente. Outras mulheres da comunidade também começaram a se manifestar, formando uma espécie de barreira protetora ao meu redor. "Leva esse desgraçado daqui!" gritou Dona Zefa, a parteira que tinha ajudado no parto de Celina. "Um homem que faz isso com uma criança não merece viver." Outras vozes femininas se juntaram, criando um coro que nem o delegado podia ignorar. Por fim, visivelmente contrariado, o delegado deu ordem para que seus 2 ajudantes levassem Jeremias para a cadeia da vila. "Só até esclarecer essa situação", disse, como se pedisse desculpas ao meu algoz. Jeremias foi arrastado, se debatendo e gritando ameaças. "Isso não vai ficar assim, vocês vão ver, eu volto!" Seu olhar de ódio encontrou o meu uma última vez, e mesmo depois de tantos anos, ainda sinto um arrepio quando lembro. "Você me paga, Iracema!" foram suas últimas palavras antes de ser colocado na carroça da delegacia. Com Jeremias finalmente longe, senti minhas pernas fraquejarem.
todo aquele tempo tinha me mantido de pé apenas pela adrenalina e medo. Dona Eulália me amparou antes que eu caísse. Acabou, ela murmurou no meu ouvido. Você está a salvo agora. Mas ambas sabíamos que não era bem assim. A vila era pequena e, mesmo preso, Jeremias tinha amigos. Além disso, a justiça daquela época raramente punia homens por crimes contra mulheres, muito menos contra enteadas. Precisamos ir embora agora mesmo, Dona Eulália decidiu. As pessoas ainda estavam ao redor, algumas me olhando com piedade, outras com desconfiança. Mas ninguém tentou nos impedir quando ela nos conduziu de volta à charrete. Toninho e Celina, assustados com toda a confusão, estenderam os braços para mim assim que entrei. Abracei os dois com força, sentindo o coração ainda disparado no peito. Tá tudo bem agora, sussurrei, mais para convencer a mim mesma do que a eles. Vamos para um lugar melhor. Quando a charrete começou a se afastar, olhei uma última vez para a pequena vila que tinha sido meu lar e meu inferno por tantos anos. As casinhas simples de taipa, a igrejinha no centro, o rio serpenteando ao longe. Era uma noite de lua cheia e a luz prateada banhava tudo, dando um ar quase irreal à cena. Deixamos para trás não apenas um lugar, mas uma vida inteira. Uma parte de mim tinha morrido ali, mas outra, mais forte, estava nascendo. A estrada para Juazeiro era longa e cheia de buracos. A charrete sacolejava, e Celina logo adormeceu no meu colo, exausta de tanto choro e confusão. Toninho resistiu mais tempo, os olhos atentos, como se ainda esperasse que Jeremias pudesse surgir das sombras a qualquer momento. Ele não vai voltar, né? Perguntou baixinho. Não enquanto eu estiver viva, prometi, acariciando seus cabelos. Eventualmente, o balanço da charrete embalou também meu irmão, que adormeceu encostado em mim. Só então permiti que algumas lágrimas silenciosas escorressem pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, nem exatamente de alívio. Eram lágrimas de uma emoção para a qual não tinha nome, uma mistura de luto pelo que tinha perdido, medo do desconhecido que nos aguardava e uma pequena e hesitante esperança de que talvez, apenas talvez, pudéssemos ter uma vida normal dali em diante. Dona Eulália guiava a charrete em silêncio, respeitando meu momento. Quando finalmente falou, sua voz era gentil. Sei que agora parece que o mundo acabou, Iracema. Mas acredite em mim quando digo que isso vai passar. Você é mais forte do que imagina. Conseguiu fazer hoje o que muitas mulheres adultas não conseguem em uma vida inteira. Sinto orgulho disso. Suas palavras eram como um bálsamo, mas a ferida era profunda demais para ser curada tão facilmente. Enquanto a charrete avançava na noite, deixando para trás a vila e tudo que ela representava, eu olhava para as estrelas no céu do sertão. Tantas noites tinha olhado para aquelas mesmas estrelas através da janelinha do meu quarto, pedindo por um milagre, por uma saída. E agora estávamos a caminho de uma nova vida. Não sabia o que nos esperava em Juazeiro, se seria melhor ou apenas diferente. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti que respirar não doía tanto. O caminho até Juazeiro era longo e teríamos que parar para descansar antes do amanhecer. Mas com cada quilômetro que deixávamos para trás, o pesadelo parecia ficar um pouco mais distante. Sabia que Jeremias não ficaria preso por muito tempo. Homens como ele raramente pagavam por seus crimes naquela época, e seu ódio e sede de vingança nos seguiriam como uma sombra. Mas naquela noite, embalada pelo som dos cascos do cavalo na estrada de terra, permiti-me acreditar que poderíamos escapar, recomeçar, talvez até ser felizes um dia. Juazeiro era um outro mundo. Comparada com nossa vilazinha, parecia uma metrópole enorme, cheia de gente, de barulho, de vida. Chegamos na madrugada, depois de horas na estrada, eu e meus irmãos exaustos e assustados com tudo. A casa de Dona Eulália ficava num bairro simples, mas decente.
uma construção de alvenaria com 3 quartos, sala, cozinha e até um banheiro dentro de casa, coisa que nunca tínhamos visto antes. Esse quarto nos fundos será de vocês, ela disse, mostrando um cômodo pequeno, mas limpo, com uma cama de casal onde caberíamos os 3. Naquela primeira noite, dormimos juntos, abraçados como filhotes com medo que alguém nos separasse. Acordei com o cheiro de café e o som de panelas na cozinha. Por um segundo pensei que estava de volta à nossa casa, que minha mãe ainda estava viva. Mas logo a realidade voltou, junto com as lembranças da noite anterior, da fuga, do confronto. Levantei com cuidado para não acordar as crianças e fui até a cozinha. Dona Eulália já estava de pé, preparando o café da manhã. "Bom dia, Iracema", ela disse com um sorriso gentil. "Dormiu bem?" Assenti, ainda meio desconfiada. Era estranho estar ali, numa casa estranha, dependendo da bondade de alguém que mal conhecia. "O que a senhora quer que eu faça?" perguntei, pronta para assumir minhas obrigações. Sempre tinha sido assim, trabalho em troca de comida e teto. "Primeiro tome seu café", respondeu Dona Eulália, colocando na minha frente uma caneca fumegante e um prato com cuscuz e ovos. "Depois conversamos sobre como vai ser daqui para frente." Aquela gentileza simples quase me fez chorar. Fazia tanto tempo que ninguém se preocupava em me servir comida, em cuidar de mim antes que eu cuidasse dos outros. Toninho e Celina logo apareceram, ainda sonolentos, mas com aquela capacidade incrível que as crianças têm de se adaptar a novas situações. Comeram como se não vissem comida há dias, o que não estava longe da verdade. Os primeiros meses em Juazeiro foram de adaptação difícil. Acordava no meio da noite, achando que estava de volta àquela casa, com Jeremias vindo pelo corredor. Toninho tinha pesadelos também, e às vezes Celina perguntava quando voltaríamos para casa, o que me partia o coração. Mas aos poucos fomos nos acostumando com a nova vida. Como prometido, ajudava a Dona Eulália com as tarefas domésticas. Limpava a casa, lavava a roupa, aprendia a cozinhar pratos diferentes dos que conhecia. Em troca, tínhamos um teto seguro, comida na mesa e a chance de recomeçar. O mais difícil foi manter meus irmãos unidos e adaptados. Toninho, que tinha visto e entendido mais do que uma criança deveria, ficou calado e desconfiado nos primeiros tempos. Qualquer homem que se aproximava dele causava uma reação defensiva. Na escola nova, se metia em brigas como se precisasse provar que podia se defender. Já Celina, com sua inocência de criança pequena, se adaptou mais rápido, fazendo amigos, se encantando com as novidades da cidade grande. Mas à noite, quando as luzes se apagavam, ambos vinham para o meu lado da cama, buscando a segurança familiar. Dona Eulália insistiu desde o começo que eu continuasse estudando. Trabalhar é importante, mas estudar é essencial, dizia ela. No início resisti. Achava que precisava me dedicar integralmente a cuidar da casa e dos meus irmãos. Mas ela foi firme. Matriculou-me na escola noturna da cidade, no mesmo período em que ela dava aulas. Assim, íamos e voltávamos juntas, enquanto uma vizinha de confiança ficava com as crianças. Depois de anos tendo a educação como única fuga, era estranho voltar à sala de aula agora como uma pessoa diferente, marcada por experiências que me separavam dos outros alunos da minha idade. Mesmo com a distância física, o trauma não desaparecia. As noites eram as piores. Acordava gritando, suada, revivendo aqueles momentos terríveis. Dona Eulália nunca perguntava diretamente sobre os pesadelos, mas sempre aparecia com um copo de leite quente, sentava na beirada da cama e esperava até que eu me acalmasse. "Vai passar", ela dizia suavemente. "Não logo, não completamente, mas vai passar." Suas palavras eram como um fio de esperança no escuro. Aos poucos, os pesadelos foram ficando menos frequentes, embora nunca tenham desaparecido completamente. Foi na escola que descobri meu talento para números.
Enquanto as outras matérias eram desafiadoras depois de tantas interrupções na minha educação, matemática parecia fluir naturalmente. Equações, porcentagens, geometria. Tudo fazia sentido na minha cabeça de um jeito que as palavras nem sempre faziam. O professor de matemática, seu Virgílio, foi o primeiro a notar. "Você tem um dom, menina", disse ele, depois de me ver resolver na lousa um problema que tinha confundido a classe inteira. "Com esse talento, pode ter um futuro diferente." Era a primeira vez que alguém falava comigo sobre futuro, como se eu tivesse direito a um. Aos 17 anos, com a ajuda de seu Virgílio, consegui meu primeiro emprego formal, auxiliar de contabilidade no mercado municipal de Juazeiro. Não era um trabalho glamuroso. Ficava num escritório pequeno e abafado nos fundos do mercado, fazendo contas, registrando mercadorias, calculando impostos. Mas era um trabalho honesto, que pagava um salário que, somado ao que recebia ajudando Dona Eulália, me permitiu começar a juntar algum dinheiro. Pela primeira vez na vida, sentia que tinha algum controle, alguma independência. Foi nesse mercado que conheci Sebastião. Ele era um caixeiro viajante que vinha de Recife a cada 2 meses, trazendo tecidos, especiarias e outras mercadorias que não se encontravam facilmente no interior. Alto, de pele morena queimada de sol, olhos escuros e gentis, tinha uns 30 anos e uma risada fácil que iluminava seu rosto. Na primeira vez que entrou no escritório para acertar as contas, mal consegui falar. Algo nele me intimidava. Não de um jeito ruim, mas de um jeito que fazia meu estômago dar voltas. "A senhorita é nova aqui?" perguntou depois de me observar em silêncio, enquanto eu calculava os valores de sua mercadoria. "Sim, comecei mês passado", respondi sem levantar os olhos do papel. "Fez as contas mais rápido que o velho Zacarias que trabalhava aqui antes", comentou com um sorriso na voz. "E sem usar ábaco." Algo naquele elogio simples, naquele reconhecimento de minha capacidade, me fez finalmente olhar para ele. Nossos olhos se encontraram e senti um calor subir pelo rosto. "Obrigada", murmurei, voltando rapidamente às contas. Daquele dia em diante, a cada 2 meses, quando Sebastião vinha a Juazeiro, ele passava mais tempo que o necessário no escritório de contabilidade. Trazia sempre alguma coisa. Uma fita para o cabelo, um doce diferente que tinha encontrado na estrada, um livro de poemas. No começo, recusei todos os presentes. "Não posso aceitar", dizia desconfiada de suas intenções. Ele nunca insistia, apenas sorria e guardava o presente de volta no bolso. "Fica para a próxima vez, então." Levou 2 anos, 2 anos de visitas constantes, de conversas cada vez mais longas, de presentes finalmente aceitos com mãos hesitantes, até que ele me convidou para dar um passeio na Praça Central. Apenas um passeio, à luz do dia, com muita gente em volta. Garantiu, como se entendesse meu medo. Aceitei depois de consultar Dona Eulália, que deu sua aprovação. "Sebastião é um homem bom, Iracema, e você merece um pouco de alegria na sua vida." Mesmo assim, o medo do toque persistia. Na primeira vez que ele tentou segurar minha mão durante o passeio, recuei como se tivesse levado um choque. "Desculpe", murmurei envergonhada. Sebastião não pareceu ofendido, apenas assentiu com compreensão. "Não precisa se desculpar. Vamos no seu tempo." Aquelas palavras, aquele respeito pelo meu espaço, foram como um bálsamo. Aos poucos, em pequenos passos, fui baixando as defesas. Primeiro, permitindo que ele segurasse minha mão. Depois, aceitando seu braço em volta dos meus ombros durante uma tempestade repentina que nos pegou na praça. O primeiro beijo veio 6 meses depois daquele passeio inicial. Foi em um domingo, depois da missa, quando ele me acompanhava de volta para casa. Paramos sob um flamboyante em flor, a rua deserta devido ao calor do meio-dia. "Posso?" ele perguntou, inclinando-se levemente. Assenti, o coração aos pulos, e fechei os olhos. O toque de seus lábios foi suave,
gentil, nada parecido com a violência que eu conhecia. Em vez de sentir medo ou nojo, senti algo novo, algo que nunca tinha experimentado antes. Desejo, sim, mas também ternura. Mesmo com a relação avançando, havia uma barreira entre nós que eu não conseguia ultrapassar. Sebastião claramente sentia que havia algo que eu escondia, uma sombra no meu passado que explicaria meus recuos, meus pesadelos, meu medo de intimidade. Vários meses depois daquele primeiro beijo, quando já namorávamos oficialmente e ele falava em casamento, reuni toda a coragem que tinha e contei. Não tudo, não com detalhes, não conseguiria, mas o suficiente para que ele entendesse. Contei sobre minha mãe, sobre Jeremias, sobre os anos de abuso, sobre a fuga. Esperei ver nojo em seus olhos, ou pior, pena. Mas o que vi foi algo diferente. Uma raiva controlada, não dirigida a mim, mas ao homem que tinha me ferido. E depois, um respeito profundo. Obrigado por confiar em mim o suficiente para contar isso, ele disse, segurando minhas mãos nas suas, sem tentar me abraçar, respeitando o espaço que eu precisava naquele momento. Nada do que você me contou muda o que sinto por você. Se algo mudou, foi minha admiração, que só aumentou. Você é a pessoa mais forte que já conheci, Iracema. As palavras dele, a aceitação sem julgamento, foram como uma chave que destrancou algo dentro de mim. Chorei ali, não lágrimas de dor, mas de alívio. Como se um peso que carregava há tanto tempo estivesse começando finalmente a ficar mais leve. Naquela noite, dormi sem pesadelos pela primeira vez em anos. Mas a paz recém-descoberta não duraria muito. Poucos dias depois, um caixeiro amigo de Sebastião trouxe a notícia que eu temia e meio que esperava. Jeremias tinha sido solto após apenas 6 meses na cadeia. Estava bebendo muito, falando abertamente que ia me encontrar, que eu ia pagar pelo que fiz. A notícia me jogou de volta aos pesadelos, ao medo constante. Sebastião queria que fugíssemos, que fôssemos para Recife, onde sua família vivia. Lá ele nunca vai te encontrar, argumentava. Mas algo dentro de mim se recusava a fugir novamente. Se fugir agora, vou passar o resto da vida olhando por cima do ombro, respondi. Não posso viver assim, não depois de tudo que passei para me libertar. Sebastião não entendia totalmente, mas respeitou minha decisão. Passou a ficar mais tempo em Juazeiro, adiando suas viagens, sempre por perto como um guardião silencioso. O confronto que eu temia acabou acontecendo cerca de 3 meses depois. Era um sábado de feira, o mercado municipal lotado de gente. Eu estava no escritório, fazendo as contas do dia, quando ouvi a comoção lá fora. Uma voz alterada, gritos, pessoas se afastando. Soube imediatamente quem era, antes mesmo de abrir a porta e ver. Jeremias mais velho, mais acabado pelo álcool e pelo ódio, mas ainda assim, ele. Meu pesadelo em carne e osso, cambaleando pelo mercado, gritando meu nome. Quando ele apareceu na minha frente, anos depois, eu tinha uma escolha a fazer. Poderia fugir novamente, ou enfrentá-lo de igual para igual. Escolhi não só enfrentá-lo, mas expô-lo publicamente no meio da praça central, contando a todos que passavam o que ele havia feito. Muitos disseram que eu deveria ter deixado o passado para trás. E você? Teria feito diferente no meu lugar? O que teria feito ao encontrar seu algoz anos depois? Não planejei o que aconteceu a seguir. Foi como se algo tomasse conta de mim. Não medo, não mais, mas uma raiva fria e controlada. Em vez de me esconder, saí do escritório e caminhei direto em sua direção. O mercado inteiro parou para olhar. Ele não me reconheceu imediatamente. A menina assustada que ele conhecia tinha dado lugar a uma mulher de quase 20 anos, de cabeça erguida. Quando finalmente percebeu quem eu era, um sorriso torto apareceu em seu rosto. Finalmente te achei, sua... Começou, mas não deixei que terminasse.
Sim, me achou. Interrompi, a voz calma mais alta o suficiente para que todos ao redor ouvissem. E agora todos aqui vão saber exatamente quem você é. E comecei a falar ali mesmo, no meio do mercado lotado. Contei sobre o abuso, sobre as noites de terror, sobre como ele tinha destruído minha infância. Contei tudo, sem esconder nada, sem baixar os olhos, sem sentir vergonha, porque a vergonha pertencia a ele, não a mim. A reação de Jeremias foi de incredulidade que rapidamente se transformou em fúria. Tentou me calar, avançou para me agredir, mas dessa vez não estava sozinha. Comerciantes, fregueses, mulheres do mercado, todos formaram uma barreira entre nós. "Sai daqui, seu monstro!" gritou Dona Josefa, uma vendedora de hortaliças. "Homem que abusa de criança não é bem-vindo aqui!" Outros se juntaram, e logo uma multidão hostil o cercava. Sebastião, que tinha chegado atraído pelo tumulto, tentou intervir, mas eu fiz sinal para que ele deixasse que a situação seguisse seu curso. Jeremias, acuado, bêbado demais para lutar contra tantos, acabou sendo expulso do mercado sob uma chuva de insultos e ameaças. Sua última visão foi de mim, em pé, sem medo, olhando-o ir embora. Soube depois que ele tentou voltar à nossa vila natal, mas a história já tinha chegado lá. Mulheres que nunca tinham se manifestado antes contaram histórias semelhantes sobre filhas, sobrinhas, netas. Ninguém quis lhe dar trabalho ou abrigo. Não planejei vingança, mas foi isso que aconteceu. Isolado, rejeitado pela comunidade que antes o respeitava, Jeremias afundou ainda mais na bebida. Menos de 2 anos depois da confrontação no mercado, soube que tinha morrido, uma morte solitária, num barraco à beira do rio, vítima de cirrose hepática. Não senti alegria com a notícia, nem tristeza. Senti apenas um estranho alívio, como se um capítulo finalmente tivesse sido encerrado. Com Jeremias finalmente fora da minha vida para sempre, pude me concentrar no futuro. Casei com Sebastião num domingo de primavera, numa cerimônia simples na igreja de Juazeiro. Dona Eulália foi minha madrinha, e Toninho, já um rapazinho de 14 anos, me levou ao altar no lugar do pai que nunca conheci. Havia muitos medos ainda. O medo de não ser uma boa esposa, o medo da intimidade física, o medo de não conseguir ser mãe devido aos traumas do passado. Mas Sebastião foi paciente, gentil, respeitando meus limites, nunca forçando nada. Para minha surpresa e alegria, engravidei no primeiro ano de casamento. Quando o médico confirmou, chorei. Não de medo, mas de uma emoção que não conseguia nomear. Algo estava se curando dentro de mim. 9 meses depois, nasceu nosso primeiro filho, que chamamos de Lucas. Segurá-lo nos braços pela primeira vez foi como segurar um milagre, um ser perfeito, inocente, que dependia inteiramente de mim. Jurei naquele momento que faria tudo para protegê-lo, para que ele nunca conhecesse o tipo de dor que eu conheci. 2 anos depois, veio Maria, completando nossa família. Enquanto isso, Toninho e Celina cresciam, tornando-se adultos. Toninho, sempre mais sério, decidiu seguir carreira militar. "Quero proteger os fracos", disse ele ao se alistar. Celina, por outro lado, tinha herdado o dom para ensinar de Dona Eulália e decidiu ser professora. Quando ela completou 18 anos, me surpreendeu ao dizer que queria voltar para nossa vila natal. "Quero ensinar lá a Ira", explicou. "Aquelas crianças precisam de alguém que entenda o que elas podem estar passando silenciosamente." Respeitei sua decisão, mesmo com o medo que sentia. Ela era adulta agora, capaz de fazer suas próprias escolhas. Nos anos que se seguiram, minha carreira também floresceu. Do pequeno escritório no mercado municipal, passei a trabalhar no único banco da cidade. Estudei à noite, obtive qualificações formais em contabilidade e, eventualmente, abri meu próprio escritório de contabilidade no centro de Juazeiro. Sebastião deixou de viajar tanto, passando a administrar uma loja de tecidos na cidade.
Tínhamos nossa casa própria, nossos filhos saudáveis, uma vida que nunca imaginei ser possível nos meus anos mais sombrios. Às vezes, quando olhava para trás, para o caminho percorrido desde aquela noite terrível em que minha vida mudou para sempre, mal conseguia acreditar. Da menina aterrorizada que fui, a mulher forte, independente e respeitada que me tornei. Não foi fácil. Os traumas não desaparecem completamente. Ainda havia noites em que acordava gritando, dias em que um gesto inocente de alguém me jogava de volta ao passado. Mas aprendera que podemos carregar nossas cicatrizes sem deixar que elas definam quem somos. E assim chego aos meus 79 anos, sentada nesta varanda de onde posso ver o velho Chico seguindo seu curso eterno. Faz 12 anos que Sebastião partiu, vítima de um infarto fulminante enquanto podava as roseiras no quintal. Foi rápido, sem sofrimento, como ele merecia. Deixou-me com 3 filhos já adultos, Lucas, Maria e José, que veio depois, quando já achávamos que nossa família estava completa. Hoje tenho também 7 netos e 2 bisnetos que enchem esta casa de barulho e vida quando vêm me visitar nos fins de semana. Olhando para trás, para o caminho que percorri desde aquela menina assustada de 12 anos até a mulher que me tornei, vejo que algumas feridas nunca fecham completamente, mas aprendemos a viver com elas. São como as marcas que o rio deixa nas pedras, parte da minha história, testemunho do que sobrevivi. Há noites, ainda hoje, em que acordo assustada, o coração disparado, achando por um segundo que estou de volta àquela casa, àquele quarto escuro. Mas logo a realidade volta, o medo se dissipa, e agradeço por mais um dia em que posso respirar sem dor. A experiência que vivi moldou completamente a forma como criei meus filhos. Sebastião às vezes dizia, meio brincando, que eu era superprotetora demais. Deixa os meninos se arriscarem um pouco, Ira. Ele falava quando eu não queria que Lucas subisse numa árvore alta ou quando proibia Maria de ir sozinha à casa de uma amiga. Mas como explicar a alguém que não viveu o que vivi que o mundo pode virar um inferno num piscar de olhos? Que atrás de sorrisos amigáveis podem se esconder monstros? Fiz o melhor que pude para equilibrar proteção e liberdade, sempre vigilante, sempre atenta aos sinais. Nunca escondi minha história dos meus filhos. Quando chegaram à idade de entender, contei. Não todos os detalhes sombrios, é claro, mas o suficiente para que soubessem de onde vinha, o que tinha superado. Queria que entendessem por que às vezes eu acordava gritando, por que ficava tensa quando estranhos se aproximavam deles, por que os ensinava desde cedo sobre limites, sobre dizer não, sobre confiar nos próprios instintos. Lucas, o mais velho, chorou quando contei. Maria ficou em silêncio por dias processando. José, sempre o mais sensível, me abraçou por horas sem dizer nada. Há 10 anos, voltei pela primeira vez à vila onde nasci. Foi uma decisão difícil, adiada por décadas. Mas algo dentro de mim precisava fechar aquele círculo. Toninho, que tinha se tornado major do exército, e Celina, diretora da escolinha local, me acompanharam. A vila tinha mudado, crescido um pouco, ganhado energia elétrica, perdido a poeira das ruas principais que agora eram calçadas. Mas o cemitério continuava o mesmo, pequeno, simples, com cruzes de madeira desbotadas pelo sol inclemente do sertão. Encontramos o túmulo da minha mãe facilmente. Celina tinha cuidado dele todos esses anos, plantado flores, mantido limpo. Ajoelhei-me ali, diante daquela terra que guardava o que restava da mulher que me deu a vida, e senti uma paz que não esperava. Cuidei dos pequenos, mãe, sussurrei, as lágrimas escorrendo livremente. Como prometi. Eles estão bem? Estão felizes? Naquele momento senti como se um ciclo tivesse se completado, como se tivesse finalmente cumprido a promessa feita há tantos anos, na noite em que ela partiu. Ao longo da vida, encontrei outras mulheres que, como eu,
carregavam cicatrizes invisíveis. Reconhecia os sinais, o jeito de desviar o olhar quando certos assuntos surgiam, a maneira de se encolher quase imperceptivelmente quando um homem falava mais alto, o olhar vigilante que nunca relaxava completamente. Nunca forçava conversas, mas deixava espaço para que falassem se quisessem. E muitas vezes queriam. Havia uma linguagem silenciosa entre nós, sobreviventes, um entendimento que não precisava de muitas palavras. Uma dessas mulheres foi Teresa, que conheci quando ela veio trabalhar na contabilidade do meu escritório. Jovem, talentosa, mas com aquele olhar que eu conhecia tão bem, o olhar de quem carrega um peso grande demais para seus ombros. Um dia, depois do expediente, ela ficou um pouco mais. Como a senhora soube que podia ter uma vida normal depois do que aconteceu? Perguntou hesitante. Não precisei que ela explicasse o que era, o que aconteceu. Contei-lhe minha história e vi em seus olhos algo mudar, uma esperança nascendo onde antes só havia desespero. Foi com Teresa e depois com outras mulheres que cruzaram meu caminho que descobri uma verdade fundamental. O silêncio protege os monstros, não as vítimas. Quando guardamos nossos horrores dentro de nós, eles crescem, se alimentam de nossa vergonha, nos consomem por dentro. Mas quando damos voz a eles, quando trazemos à luz o que aconteceu, retiramos seu poder sobre nós. Não é fácil, Deus sabe que não é, mas é necessário. Às minhas filhas, netas e agora bisnetas, sempre ensinei lições que não aprendi nos livros, mas na dura escola da vida. Ensinei que o corpo delas pertence apenas a elas e que ninguém, não importa quem seja, tem o direito de tocá-las sem consentimento. Ensinei que confiar nos próprios instintos não é paranoia, mas sabedoria. Que estabelecer limites não é egoísmo, mas autopreservação. Que dizer não precisa de justificativa. E, acima de tudo, que não importa o que aconteça, nunca estão sozinhas. Sempre haverá alguém disposto a acreditar, a ajudar, a apoiar. Muita gente me pergunta se perdoei Jeremias pelo que ele fez. É uma pergunta complicada. Por muito tempo, a mera menção do nome dele me causava um nó no estômago, uma raiva que queimava por dentro. Com os anos, esse fogo foi diminuindo, não porque o que ele fez ficou menos horrível, mas porque não queria mais dar a ele o poder de controlar meus sentimentos. Não perdoei para libertá-lo. Ele já está morto há décadas, mas para me libertar. Não se trata de esquecer ou minimizar o que aconteceu, mas de escolher não deixar que o ódio consuma o resto da minha vida. Para você que está ouvindo esta história e que talvez carregue suas próprias cicatrizes, quero dizer, você não está sozinha. O que aconteceu com você não foi sua culpa. Não importa o que te digam, não importa como te façam sentir. Você não mereceu, você não provocou. Você não é responsável pela violência que sofreu. E mais importante, o que aconteceu com você não define quem você é. É apenas parte da sua história, não a história inteira. Você é muito mais que seus traumas. Você é sobrevivente, é guerreira, é digna de amor, respeito e felicidade. Sei que pode parecer impossível agora. Sei que a dor pode ser tão grande que mal consegue respirar. Sei que pode parecer que nunca vai passar, que sempre vai doer assim. Mas acredite em mim quando digo que é possível curar. É possível reconstruir. É possível encontrar alegria mesmo depois dos piores horrores. Não digo que será fácil, nem que será rápido. Mas é possível. Eu sou prova viva disso. Quando olho para a sociedade hoje, vejo muitas mudanças desde meus tempos de menina. Hoje existem leis que nos protegem, disque denúncias, abrigos para mulheres e crianças em situação de violência. Coisas que simplesmente não existiam quando eu era jovem. O Estatuto da Criança e do Adolescente. A Lei Maria da Penha. Avanços importantes, embora ainda insuficientes.
porque as leis por si só não mudam mentalidades. Ainda vivemos numa sociedade que muitas vezes prefere não ver, não ouvir, não falar sobre os abusos que acontecem atrás de portas fechadas, que ainda ensina meninas a terem vergonha, a se calarem, a duvidarem de si mesmas. A verdadeira justiça vai além de punir os culpados, embora isso seja necessário. A verdadeira justiça está em criar um mundo onde crianças possam crescer seguras, onde mulheres não precisem temer, onde o silêncio não seja mais uma sentença, mas uma escolha. Estamos caminhando nessa direção, lentamente, com muitas resistências e retrocessos no meio do caminho, mas estamos caminhando. E cada vez que uma de nós conta sua história, que se recusa a se envergonhar, que transforma sua dor em força, damos mais um passo adiante. Enquanto conto essa história, vejo no espelho uma senhora de cabelos brancos, pele marcada pelo sol e pelo tempo, olhos que viram mais do que deveriam. Mas também vejo alguém que sobreviveu, que construiu uma vida significativa, que amou e foi amada, que deixou um legado de força e esperança para suas filhas e netas. Não sou apenas minha história de dor, sou também minha história de resistência, de reconstrução, de amor. Meu nome é Iracema Galvão, tenho 79 anos e essa foi a história que carreguei em silêncio por quase meio século. Se algo do que contei encontrou eco em sua vida, ou se você conhece alguém que precise ouvir que é possível sobreviver e reconstruir, se inscreva no canal Vovós do Brasil. Histórias como a minha não deveriam existir, mas enquanto existirem, precisam ser contadas. Há algo no contar dessas histórias que liberta, não apenas quem conta, mas quem ouve também. Cada vez que uma voz se ergue contra o silêncio, é como se um pouco da escuridão recuasse. Talvez seja por isso que, apesar da dor que reviver essas memórias ainda me causa, sinto que valeu a pena compartilhar. Se minha história puder dar coragem a uma única pessoa que está sofrendo em silêncio agora, já terá cumprido seu propósito. De tudo que aprendi nesses quase 80 anos de vida, talvez a lição mais importante seja esta: podemos ser quebrados, despedaçados, reduzidos a quase nada, e ainda assim nos reconstruir. Não do mesmo jeito que éramos antes. As peças nunca se encaixam exatamente como antes, mas podemos criar algo novo, algo diferente, algo até mais forte e belo por causa das fraturas. Os japoneses têm uma arte chamada kintsugi, onde vasos quebrados são reparados com ouro, tornando as rachaduras não algo a ser escondido, mas destacado, celebrado como parte da história daquele objeto. Gosto de pensar que é assim com pessoas também. Nossas cicatrizes, visíveis ou não, são linhas de ouro que contam nossa história de sobrevivência, que mostram onde fomos quebrados e como nos reconstituímos. Agora, com o sol se pondo no horizonte, colorindo o velho Chico de tons alaranjados, sinto uma paz que demorei décadas para encontrar. Uma paz que vem não de esquecer o passado, mas de integrá-lo à minha história, de aceitar que faz parte de quem sou, sem deixar que me defina ou limite. Uma paz que vem de saber que, apesar de tudo, consegui construir uma vida com significado, com amor, com alegria, a maior vingança que poderia ter contra quem tentou me destruir. As águas do velho Chico que vejo da minha janela me ensinaram que mesmo as rochas mais duras podem ser moldadas com tempo e persistência. Nossas dores também podem moldar não apenas feridas, mas canais por onde pode correr esperança para outros. E é isso que espero ter feito hoje, ao compartilhar minha história com vocês. Abrir um pequeno canal por onde a esperança possa fluir para quem mais precisa dela. Se essa história tocou seu coração, clique nos quadrados que estão na tela para assistir mais histórias de vovós com tanta garra e tão batalhadoras. Cada clique é uma forma de dizer: estou ouvindo, estou vendo, sua história importa. E acredite,
Para mulheres que passaram tanto tempo silenciadas, ser realmente ouvida é um dos maiores presentes que se pode receber.